Aleluia. Fecha teus olhos nesse momento. Só você e Deus. Aproveita para entregar esse momento na mão de Deus e diz assim: Senhor, fala o meu coração, Deus, essa manhã, Deus. Peça a Deus que Ele venha falar o teu coração. E por favor, enquanto você estiver orando, diz assim: Senhor, não deixa o Jonas falar nada, Deus, porque ele pode atrapalhar. Mas fala tu, Deus, ao nosso coração, Senhor, porque tu és o pastor de Israel, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, Deus. Essa manhã eu queria falar com você uma história bem conhecida. Queria falar com você sobre um filho e sobre um pai. Se você está com seu boletim aí, o título da mensagem diz assim: da excelência aos porcos. A gente está falando sobre um tema esse ano, que é desenvolvendo um espírito excelente. Então, para que você entenda, esse espírito é impossível de alcançar sem a presença de Deus. Esse é um estado impossível de alcançar sem o Espírito Santo de Deus, sem você estar perto do Pai. E eu escolhi essa foto aí, né? Aí você já vê um rapaz, né, chorando junto com os porcos. E eu pensava no título da mensagem, o que aquele rapaz mais tinha que ele abriu mão? Ele tinha excelência, né? Quando alguém é muito rico, a gente não diz para o rei vossa excelência, porque ele está num patamar acima, ele está em outro nível. Então você diz vossa excelência porque ele tem de tudo, ele é pleno. Excelência quer dizer pleno. Mas aquele jovem, ele era pleno, mas por algum motivo ele achou que a plenitude dele não era o suficiente e que ele precisava de algo mais. E aí em Lucas 15:16 diz assim, o versículo chave: ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Algumas outras versões diz das bolotas que os porcos se alimentavam, ou da comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Você tem sua introdução aí? Diz assim: como temos nos portado nos dias de hoje na presença de Deus? Como filhos ou somente como servos? E do que temos nos alimentado? A casa do Pai, o seu amor e a sua presença é tudo o que precisamos para sermos completos. Mas talvez muitas vezes temos buscado a herança destinada aos porcos e não aos filhos. Chegar ao padrão da excelência sem Deus e o Espírito Santo é impossível. Porém, descer e comer com os porcos se torna muito mais fácil fora da presença de Deus. Querido, ninguém disse que chegar à excelência é fácil. O próprio apóstolo Paulo dizia que ele lutava para chegar à estatura de varão perfeito.
porque não é fácil, não é um negócio simples de você chegar à estatura de varão perfeito, de você chegar à presença de Deus como varão aprovado, do que não tem, do que se envergonhar. Isso não é fácil de chegar lá. Porém, para chegar ao patamar dos porcos é simples. Basta você sair de perto do Pai e você já está lá. Você entende o que eu estou querendo falar? E no ponto 1 diz assim: sem excelência desperdiçamos tudo. Você está conseguindo me ouvir aí? Amém. Lucas 15, de 11 a 13. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu. Partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Algumas versões dizem de forma irresponsável. Amém? Eu quero chamar a atenção a você para um pedaço desse versículo, que diz assim: ajuntando tudo o que era seu. Engraçado, querido, que ele achava que ele tinha alguma coisa. O tudo sem Deus é o mesmo que nada. E tudo que ainda pensamos ser nosso, não é nosso. É tudo do nosso Pai. O filho, por um momento, ele se ilude e diz assim: Pai, me dá o que é meu. Sendo que nós não temos nada. É tudo de Deus. E o filho saiu achando que ele tinha tudo, mas tudo que ele saiu, na verdade, era apenas ganância, soberba, altivez, prepotência, independência de Deus. E ele sai mundo afora. Efésios 2:12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Querido, sem excelência você põe tudo a perder. Sem o padrão de excelência você põe tudo por água abaixo. Não entenda uma coisa, não há excelência, não há patamar, não há riqueza, não há prosperidade, não há nada de bom se não for na presença de Deus. Diz para o teu irmão assim: meu irmão, você sem Deus não passa do cocô, do cavalo, do bandido. E você mais baixo ainda. Tudo isso que eu te falei, você é apenas a bactéria. Você é isso. Sem a presença de Deus, você não passa disso. Sem a presença de Deus, querido, nós não somos nada. Longe do Pai, nós somos apenas isso. Diz assim: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Mas aquele filho vai e chega com o pai e diz assim: me dá aí todo o meu ouro, me dá meus dólares, né? Me dá a minha herança, me dá a minha parte, né? Que eu assumo que não era pouco, porque a Bíblia diz que ele era um homem rico, dono de muitas terras. E aquele filho pega tudo e ele sai pela porta de casa rumo ao seu destino. E aí eu imagino aquele pai olhando pela porta, né, com o coração na mão, diz assim:
lá vai meu bebê, né? Para onde ele vai? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? E agora? Meu filho saiu. E o interessante é que filho pra gente nunca cresce, né? Ele pode estar casado, mas ele vai sempre continuar sendo o nosso baby. O nosso bebê, por mais grande que ele seja, barbado, casado, já com outro filho, dono de uma empresa, ele sempre vai ser o baby. Ele sempre vai ser o bebezão, né? E aí o pai fica olhando aquele filho, vai embora. E eu imagino a cena, assim como a gente para e fica vendo o sol se pôr, até o momento que você não vê mais o sol, e você vê só a luz, e aí depois você não vê mais a luz. Assim era esse pai olhando, vê o filho ir embora, e aí ele começa a ver só a parte do corpo de cima, e depois ele vai vendo só o ombro, e depois ele fica olhando, ele já consegue ver só a cabeça, aí depois ele não consegue ver mais nada, mas ele continua olhando, como aquele momento que ele diz assim, talvez ele vai voltar agora. E aí anoitece, e ele vê que aquele filho não volta. E aí ele entra dentro de casa e abre a janela, na esperança de que ele vai abrir a janela e ele vai ver o filho voltando. Mas ele abre a janela e a estrada continua vazia. E aí a gente vai para o ponto 2. Degradação e deterioração é o resultado da falta de um espírito excelente. A degradação, querido, é o resultado de um espírito sem Deus. A lama é o próximo estágio da vida do homem sem Deus. A gente diz assim, que o mais alto que a gente pode chegar é aos pés de Deus. E sem a presença de Deus, o primeiro estágio do homem é a lama. E ali ele começa a andar, achando que está andando no caminho certo, achando que está andando no caminho próspero. Ele começa a andar e não sai do lugar, porque ele começa a andar em cima da lama. E o interessante da lama, querido, é que você pode estar pisando nela aqui embaixo e usando um chapéu branco aqui em cima, mas de alguma maneira ela vem parar em cima do seu chapéu branco. Ela consegue sujar o alto da sua cabeça. Apesar de estar lá embaixo, você consegue sujar o alto da sua cabeça, porque é lama. Essa é a função da lama, sujar. De que herança temos nos alimentado? Da herança de Deus ou da herança dos porcos? Do banquete de Deus ou do banquete do diabo? Lucas 15, 14 a 16. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos... Ele foi cuidar de quê? Aqui a gente está falando de um judeu. E para um judeu, se você conhece um pouquinho de Bíblia, ou se você já conviveu com algum judeu aqui nos Estados Unidos, você sabe que tem uma coisa que eles não comem. É carne de... Por quê? Porque é considerado imundo. Para eles é considerado imundo. Mas esse daqui,
ele conseguiu descer ao padrão pior do que comer carne de porco. Ele conseguiu ir cuidar dos porcos. Amém? Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Isso daqui é o mundo, querido. A gente vai para o mundo e aí chega uma hora que a alegria acaba, aquele dinheiro acaba, e a gente diz assim: e agora? Só resta uma esperança: comer com os porcos. E o que é comer com porco? O que é fazer parte de um banquete de porcos? É comer aquilo que o mundo tem para te oferecer. Comer com os porcos é comer aquilo que o mundo come. É comer aquilo que o diabo oferece. É você sair da posição de filho de Deus e começar a se misturar com os porcos, começar a se misturar com o mundo. Engraçado que o primeiro passo dele não foi voltar ao pai, foi o quê? Pedir ajuda ao cidadão daquela cidade, daquela região. A princípio ele relutou contra voltar para a casa do pai. A princípio ele ainda estava assim: eu consigo de mim mesmo. Talvez eu consiga ainda me levantar sozinho. Não é hora de voltar para casa. Me ajuda aí, me dá um trabalho, e pela força do meu braço eu vou conseguir. E aí ele é oferecido um trabalho. Faz o seguinte, rapaz, vai cuidar dos porcos ali. Faz o seguinte, vai se misturar um pouco com o mundo ali, vai para a lama, vai comer o que o mundo tem a oferecer. E aí ele seguiu, desceu ao nível mais baixo e decidiu cuidar dos porcos. E aí você, achando que cuidar de porco não era suficiente, ele não tinha nada para comer, ao ponto de desejar comer o que os porcos comiam. Você já viu comida de porco, querido? Imagina você dentro de um chiqueiro, vendo um negócio de madeira cheio de resto de comida podre, aquele cheiro horrível, e você olha para aquilo e você tem vontade de comer aquilo, como se você estivesse olhando para uma picanha em cima de uma churrasqueira. Vou falar assim para você, imaginar. E a fome é tanta que você esquece até do cheiro da comida. A fome é tanta que você esquece até da aparência da comida, porque você quer colocar alguma coisa no teu estômago. E essa alguma coisa ainda não é a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que ninguém dava nada. Ninguém dava nada. Foi cuidar de porcos, desejou a comida dos porcos, e ainda o desejo mais baixo que ele podia ter, ainda lhe foi negado. E aí você diz assim: que povo ruim. Por que que ninguém dava nada? Por que que ele não comeu a comida dos porcos? Há um mistério aqui, querido. Sabe por que ele não comeu a comida dos porcos? Porque mesmo no meio dos porcos, ele continuava sendo filho de Deus. Sabe, quando você traz seu filho na igreja e diz assim: eu vou levar meu filho para ser apresentado para Deus, e aí você vem
todo bonito, traz seu filho, e você acha que o que a gente faz aqui, pegar o seu filho aqui, você pensa que o pastor está só copiando a cena do Rei Leão? Levantando seu filho aqui, orando, apresentando para Deus. Querido, a partir daquele momento, teu filho é de Deus. Ele estava no meio dos porcos, mas ele nunca deixou de ser filho do pai dele. E lá ele mesmo achando que o pai tinha esquecido dele. Mas Deus lá no meio dos porcos olhava e dizia assim: eu ainda tenho um plano na vida dele. De tal maneira que a comida dos porcos não vai tocar na sua boca. Porque Deus sabe, querido. Deus sabia que ele ia voltar para casa um dia. 2 Pedro 2:22. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Às vezes nós somos ingratos com Deus, sabe? Às vezes Deus pega a gente da lama, lava, dá aquele banho, passa o sabonete, dá shampoo, condicionador, passa aquele desodorante, passa aquele perfumezinho, aquele creme, diz, olha, a pelezinha sedosa, né? Pega o talco, bate no peito assim, pá, 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 pá. Aí você fica todo branquinho, né? Diz assim, que coisa linda, né? Que coisa mais fofa, né? Aí o pai diz assim, agora vou botar a neném para brincar, né? Vai brincar, né? Mas cuidado, hein? Acabou de tomar banho, não vai se sujar. E a primeira poça de lama que o porco vê, ele se joga dentro. Ou então aquele cachorro, como diz aqui, aquele cão que vai no lugar, vomita o que comeu, e ele vai e anda por tudo que é lugar, e depois ele volta e come o próprio vômito, como se fosse o melhor banquete. E Deus está ali, de portas, de braços abertos, dizendo, ó, tem aqui um banquete todo. Mas a nossa natureza, a carne, ela gosta do que é podre. A carne não gosta do que cheira, a carne gosta do que fede. E assim é a natureza humana sem Deus. Ela não consegue enxergar o que é bonito. Sem Deus ele não consegue sentir o aroma do que é bom. Ele só consegue enxergar o que não presta. Lucas 2:3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Como igreja, pense em você agora como igreja. Igreja de Jesus Cristo, a igreja na terra, a igreja de Cristo. De que banquete a igreja tem se alimentado nos últimos dias? Em que mesa a igreja tem buscado comida? Na mesa do Pai ou na mesa dos porcos? O que nós temos desejado comer, querido? O que você tem alimentado o teu filho dentro da tua casa? Às vezes nós somos falhos em alimentar os nossos filhos, sabia disso? Eu
falho muitas vezes em alimentar os meus filhos. Às vezes nós falhamos em alimentar os nossos filhos. Às vezes nós falhamos em alimentar a nossa casa com a palavra de Deus, em alimentar a nossa casa com a mesa, com o banquete de Deus. E às vezes nós deixamos os nossos filhos se alimentar da mesa de porcos. Às vezes nós deixamos o nosso filho comer horas e horas e horas e horas aquilo que o mundo tem para oferecer. E você diz assim: os meus filhos não comem coisa podre, mas eles veem o que não presta. Eles se alimentam do que não presta. Todo dia, diariamente. Às vezes é muito complicado a gente falar de um versículo com o nosso filho, mas às vezes é fácil a gente sentar e ver 10 vídeos com ele dentro do TikTok. Eu estou mentindo? Não, porque eu já fiz isso também. E quantos de nós não fazemos todos os dias? A gente abre mão às vezes de cuidar do nosso filho porque o porco cuida. Dá trabalho cuidar do nosso filho. Então é mais fácil jogar ele no meio dos porcos, criar ele no meio dos bichos. Vai, Mowgli, ser criado com os animais, né? Porque servir banquete dá trabalho, querido. O Orlando aqui que o diga. Não é não, Orlando? Servir banquete dá trabalho, querido. Você tem que sair, comprar o ingrediente, voltar, preparar, descascar, cortar. Às vezes não pode fazer no mesmo dia, tem que fazer no outro. Aí prepara tudo, tempera. Às vezes não pode cozinhar, deixa marinando. E aí no outro dia você volta, aí começa a preparar. E eu te digo uma coisa: a carne não fica pronta em 30 segundos, demora horas. E aí você espera, cozinha, prova, não tá bom, pá, queima, tem que fazer tudo de novo. E aí não é só uma coisa, é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coisas que tem que ter no banquete. E aí você tem que estar preocupado se ainda vai conseguir agradar quem vai comer. E depois tem que limpar ainda. Você está vendo o trabalho de Deus para servir um banquete? E Ele faz sem reclamar. E tem que ficar bonito, bem falado. Mas às vezes não, às vezes a gente diz assim: fazer banquete para a família dá trabalho. É mais fácil jogar aos porcos e comer o que der para comer. Ponto 3. O Espírito excelente confessa, se humilha e perdoa. Amém? O Espírito excelente confessa, se humilha e perdoa. Você diz assim: por que o Espírito excelente se humilha, confessa, eu botei aqui, e perdoa? Na verdade, o que eu queria colocar aqui era: e se perdoa? Aí você diz assim: não, mas só quem perdoa é Deus. Só quem perdoa os pecados é Deus. Corretamente, 100% certo. Mas se você não se perdoar, querido, esse é um passo também. É você começar se perdoando. Esse aqui é um passo importante. É você chegar diante de Deus e você conseguir se auto-perdoar. É como aquela pessoa que um dia sofreu um abuso e ela pede perdão de Deus e Deus a perdoa, mas dentro dela, ela continua sofrendo porque ela não consegue perdoar a ela mesma.
E a ferida continua cravada no coração dela. Esse é um ponto final. Se perdoar e ser perdoado. Lucas 15, 17 a 19. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar. Amém? Primeiro aqui, ele confessou, quando ele diz assim: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Aqui começa um processo de mudança de mente. Ele começa a reconhecer o erro dele. E ele diz assim: vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Olha só, aqui começa o processo da confissão. Vou voltar para a casa do meu pai e vou confessar, dizendo que eu errei. Já não sou digno de ser tratado como seu filho. Vou me humilhar. Depois que eu confessar, vou me humilhar para o meu pai e dizer: Pai, não sou digno de ser tratado como teu filho. E aí ele diz: trate-me como um dos seus trabalhadores. Ou seja, não interessa onde o Senhor me colocar, eu sei que eu errei, me perdoa, me coloca como qualquer coisa. Eu só quero estar aqui dentro, eu só quero estar dentro da tua casa, eu só quero estar perto de ti. Me coloca onde você quiser, me tira do cargo de filho, me põe em cargo de servo, mas não me tira mais de dentro da tua casa. Provérbios 28, 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. 1 João 1, de 8 a 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados a Deus. Querido, se você hoje está achando que essa mensagem é só para quem não tem Jesus ainda, você está enganado. Porque o que mais tem é gente dentro da igreja comendo comida de porcos. O que mais tem hoje dentro da igreja são crentes achando que estão participando do banquete de Deus e na verdade estão comendo com os porcos todos os dias. E eles se iludem achando que estão dentro da casa de Deus. E na verdade eles estão dentro de um prédio, dentro de 4 paredes. Mas a casa de Deus eles estão longe. Mas da casa de Deus eles estão distantes. Como diz a palavra de Deus: esse povo me adora com os lábios de boca para fora, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração está longe de mim. Você é filho no papel, mas filho no papel não é filho. Filho no papel é aquele que participa do dia a dia com o pai. Eu posso pegar uma criança aí fora e adotar, e botar meu nome lá de Braga, e dizer: ah, meu filho. Não é meu filho. Assim como eu posso ter um que não tem meu último nome, mas todo dia ele toma café comigo. Todo dia eu acordo ele para ir para a escola.
Todo dia ele senta na mesa e come comigo. Todo dia ele me abraça. Esse é meu filho de verdade. O outro é apenas registro. E eu te pergunto, o que você quer ser para Deus hoje? Você quer ser filho ou você quer ser apenas registrado? Hein? Eu quero ser filho e registrado. Amém? Eu quero ser filho e registrado. Eu quero ter a marca. Eu quero ter a marca de quem é filho. Eu não quero estar somente no papel. Eu não quero somente andar com a Bíblia debaixo do braço e dizer aquele versículo: eu sou filho de Deus. Não. Eu quero ter o registro, mas eu quero ter a vida de filho. Eu quero andar com o Pai. Eu quero que olhem para mim e digam assim: esse daí é a cara do Pai dele. Né? Tem uns filhos, querido, que se você de pensar em negar, o juiz manda você preso. Porque é um absurdo. Né? Diz assim: não, se você disser que não é seu filho, eu vou mandar você preso. Porque não tem como negar. Né? E assim a gente tem que ser com Deus, querido. As pessoas olharem para a gente e dizer assim: não tem como não dizer que você não é filho de Deus. Porque é muito parecido. É muito parecido. Até o jeito de olhar é parecido. Até o jeito que você fala é parecido. Você tem que ser filho de Deus, só pode. Né? Ou dizer assim: ah, é, você é filho, mas nem percebi. Já pensou? Nem notei. Acontece. Amém? Ponto 4. O Espírito excelente recebe o perdão. O Espírito excelente recebe o perdão. Depois que você conseguiu passar por todo esse processo, aí vem um outro processo, é você receber o perdão, se sentir perdoado, se sentir perdoado por Deus. Foi o que aquele filho passou, foi o que aconteceu com ele. Quando ele fala tudo aquilo, e o pai às vezes, talvez, tipo assim, nem esperou ele terminar de falar, o pai já vem falando. Ele recebe aquele abraço. Vamos ler aqui. E diz assim: e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecendo-se, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Amém? Querido, a Bíblia diz aqui: vinha ele ainda. Aonde que ele vinha? Longe. O pai conhece o filho. Não importa a distância que você esteja, quando Deus te olha, querido, você pode estar longe aonde você estiver, mas quando Deus olha com aquele olhar de pai, Ele diz assim: é Ele. Lá vem Ele. E os outros olham e dizem assim: não, não é não. A roupa não é dele, é Ele. Como é que você sabe? Não é. O cabelo não é o dele, é Ele. O pai tem um olho de águia, querido. Ninguém consegue enxergar, mas Ele enxerga o filho de longe. Ele olha e diz assim: aquele é o meu filho. Ainda que você esteja longe, Deus consegue te enxergar do jeito que você é.
Por mais que o mundo tenha te pisado, por mais que você tenha sido massacrado, por mais que você esteja coberto de lama, o Pai consegue olhar e ver através de tudo isso, porque Ele não vê como o mundo vê, Ele vê o coração, e Ele diz: aquele lá é o meu filho. E compadecido dele, diz aqui, correndo, o abraçou e o beijou. Deixa eu te falar um fato. Você sabia que naquela época não era de costume uma pessoa mais velha sair correndo? Eu fui estudar um pouco e apareceu isso para mim, eu achei interessante. Porque naquela época não pegava bem, não era muito de costume, não era um negócio muito bonito uma pessoa de mais idade sair correndo. Mas o pai, estava nem aí para o que os outros achavam. Ele não estava nem aí para o que era costume da época, se era bonito, se não era. Ele disse: quer saber? Deixa para lá, é meu filho, eu vou correr. E ele sai correndo na direção do filho. E ainda mais porque ele era um homem rico e proprietário de terra, pegava muito mais mal ainda. Mas assim é Deus, querido. Deus não está nem aí para o que o mundo vai falar. Deus não está nem aí para o que o mundo vai dizer. Deus é Deus, Ele é Pai. Se Ele tiver que correr, Ele corre. Se Ele tiver que abraçar, Ele abraça. Se Ele tiver que beijar, Ele beija. Não importa os bens, não importa quão rico, quão poderoso Ele é. Para Ele o que interessa é que o filho está voltando para casa. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Alan, dá um sol. Tem aquela música que diz assim, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Lembra dessa música? Ela dizia assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, romper as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Amém? Aleluia. Gálatas 4, de 6 a 7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho também é herdeiro por Deus. Aleluia. E para a gente estar terminando, ponto 5. Só o amor de Deus restaura a aliança e a excelência de Cristo
em nós. Nada mais, querido. O dinheiro nada vai restaurar a excelência de Cristo no teu coração. Só o amor de Deus. Quando você diz assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí a excelência de Deus começa a ser restaurada no teu coração. Lucas 15, de 22 a 24. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Quando a gente volta para a casa de Deus, ele diz assim: põe um anel. Um anel, querido, é sinal de aliança. Deus restaurando a aliança de volta com aquele filho. Põe um anel no dedo dele, restaura a aliança. Provavelmente era um anel de família, de brasão, que aonde ele andasse na propriedade ou naquela cidade, todos saberiam que ele era filho daquele pai, que ele era daquela família, que ele fazia parte daquela família. E aí dizem nele, põe nele, vistam ele com a melhor roupa. Vistam ele com a melhor roupa. Isso não está parecido lá em Apocalipse? Quando a Bíblia diz que nós iremos receber vestes novas, brancas, alvas como a neve. E ali nós nos tornaremos filhos de Deus. E aí ele diz assim: ponham uma sandália nos pés dele. Traz o evangelho de volta. Para de andar descalço. Vem, tragam o evangelho e ponham nos pés dele. Porque agora ele vai passar a andar em cima da minha palavra. Porque agora ele vai passar a andar de acordo com o meu evangelho, de acordo com a minha palavra. Tragam e matem o bezerro gordo. Bezerro gordo só podia ser morto em ocasiões especiais. Não era um bezerro gordo, era o bezerro gordo. Era aquele especial. Era aquele que só em um evento muito especial ou para alguém de muita honra que ele era servido. E o pai diz assim: matem o bezerro gordo. Matem o bezerro gordo. E vamos festejar. E eu te pergunto, querido, o que você vale para Deus? Ou o que você vale? Nós não valemos nada, querido. Você sabia disso? Que a gente não vale nada. Mas ainda assim Deus vai lá, pega o que há de melhor, aquele só para ocasiões especiais. Quando diz assim o gordo, o bezerro gordo, era porque era o mais saboroso, era o que mais valia, era o mais interessante, era o que há de melhor para se servir numa festa. E Deus vai lá e oferece para o filho. Deus vai lá e oferece para aquele filho, aquele que gastou tudo, aquele que se perdeu, aquele que se corrompeu, aquele que comeu com os porcos, aquele que gastou lá no mundo, provavelmente, como diz a Bíblia, com prostituta, com mulheres. E Deus vai e pega o que há de melhor e oferece numa festa para ele. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Efésios 2, de 4 a 9. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo.
Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, isto é dom de Deus. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Esse é o dom de Deus, a misericórdia, a graça, o amor. Lucas 15:30. Mas quando veio esse filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Olha só. Mas quando veio esse filho, aí, esse responsável, que gastou tudo o que tinha com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Esse aqui é o filho que ficou, querido, indignado, de raiva, porque a festa estava rolando solta lá dentro. E ele chega, vê aquela barulheira, diz assim: o que está acontecendo aí? E o servo vai e diz assim: esse daí é o seu irmão que voltou, todo arrebentado. Aí seu pai, muito gente boa, né, mandou botar um anel novo nele, comprou roupa nova, botou nele, botou sandália nova, ainda mandou matar o bezerro gordo, aquele lá que você estava cuidando há um mês, pensando em fazer uma festa com seus amigos. Seu pai mandou matar para ele aí, ó. E tá lá festejando. Ele diz: o quê? Como é que é, rapaz? Para esse daí? Ele mandou matar o bezerro gordo para esse cara? Que foi lá, gastou o dinheiro tudo com prostituta, fez igual o cachorro, saiu, vomitou, voltou, comeu o próprio vômito, todo podre, não merecia nada. Aí meu pai vai e mata o bezerro, e se duvidar, o pai ainda disse assim: sabe o dinheiro que eu te dei? Talvez não era todo não, eu deixei uma reserva guardada para você. Se duvidar, o pai ainda tinha uma reserva guardada para ele ainda, querido. Porque pai é assim, querido. Jesus disse assim: se até vocês que sendo mal sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E foi achado. E foi achado. Essa é a história, querido, do pai e do filho. E aí, essa é a minha história, a sua história, a nossa história com Deus. E aí eu te pergunto mais uma vez: que tipo de filho nós temos sido? Que banquete nós temos participado? Aonde nós temos nos alimentado? Nós temos nos alimentado do banquete de Deus, ou nós temos nos alimentado da mesa dos porcos, aonde os porcos comem? Deus tem o melhor, Deus tem o melhor, Deus é Pai.
Para Deus não interessa ter filhos dentro de casa, se esses filhos não participam da mesa do Pai. Para Deus não interessa você estar dentro da igreja, se você não anda como o Pai anda. Para Deus não interessa você estar dentro da igreja, se você não se porta como filho. Para Deus não interessa você estar dentro da igreja, se você não faz parte da herança que Ele tem separado para ti. Para Deus não interessa se você está dentro da igreja, mas você de vez em quando sai para ir lá fora, comer um pouco com os porcos, porque a comida do porco é boa, e aí você volta, e aí você acha que a comida do Pai está enjoada, todo dia a mesma coisa. Pô, o cara só serve maná, fala sério, eu quero comer uma coisa diferente. Aí você sai, vai lá fora, come a comida do porco e volta. Aí você sai de novo, vomita, volta para a casa do Pai limpinho. Ele limpa, dá banho, cuida. Aí você sai de novo, vai se misturar com as prostitutas, prostitui o evangelho, prostitui o chamado de Deus na tua vida. Aí você mergulha na lama, rola, faz de tudo, é tratado, é rebaixado. Aí você volta para a casa do Pai de novo. E você sabe que quantas vezes você voltar, todas as vezes Ele vai fazer a mesma coisa. Vai lavar, vai limpar, vai dar banho, vai botar roupa, vai botar anel, vai botar sandália. Mas a pergunta é: até quando nós vamos sair da casa de Deus? Nós vamos sair da presença de Deus e voltar. Que isso não vire um ciclo, que isso não vire um costume para aqueles que servem a Deus, que isso não vire um costume para aqueles que se chamam filhos de Deus. Esse season eu vou ser pródigo. Estou no summer, eu vou ser pródigo no summer. Agora eu estou no fall, então é hora de fall, de cair na realidade. Aí eu volto para a casa de Deus, mas aí eu saio de novo. Ah, mas agora é o Christmas, então eu preciso ser crente de novo. Aí eu volto para a igreja, porque é o Christmas. E aí eu preciso estar na igreja porque Jesus nasceu no Christmas, que a gente sabe que não foi. Isso é outra conversa. Pula, né? Mas aí começou o ano, vida nova, roupa branca, né? Tá, começar arrebentando, 3 pulinhos. Ah, agora não, agora tá na hora de sair de novo, né? E lá vai, vou vencer, vou pro mundo. Tá, peguei minha herança, peguei meu tesouro, tá aqui. Você ouviu todas as pregações, o pastor ministrou, falou, participou do cura interior, participou do culto, tal, participou do ministério. Tô cheio, agora vou sair. E sai então. Aí fica lá, começo do ano. Ah, spring break. Ah, continua, né? Tá lá. Ou tá chegando perto do summer, tem que recarregar, né? Tô meio baqueado, acabou o dinheiro, volta para a igreja. Senhor, dá trabalho, a pindaíba, me ajuda, tô mal. Aí Deus vai, levanta, né? Anima, tal. A igreja sustenta,
participa das pregações, do culto, é cheio do Espírito Santo, chora e vai que agora está chegando no summer, é hora de botar meu biquíni. Ei, é hora de botar meu biquíni, ir pra praia, mostrar meu corpão. Agora tô sarado, né? Vou botar meu short, vou lá pro mundo agora, mostrar que eu sou bonito. Vai, bonitão. Aí depois passa o summer e vira um ciclo. Esse símbolo aqui, ó. Isso daqui, querido, pega aqui, ó. Você que tá com a camisa, faz assim, ó. Isso. Tá vendo? Pega aqui, faz assim, ó. Vira, muda o ciclo. Sai dessa vida. Que isso não vire um ciclo de porco, que não vire o ciclo do cão, que vomita e volta para comer o mesmo vômito, mas que vire um ciclo espiritual, que quando você chega aqui, você está sempre voltando à presença de Deus, e quando você pensa em sair, você volta de novo à presença de Deus, e quando você pensa em sair, você volta de novo à presença de Deus, e aí você pensa em sair, você volta de novo à presença de Deus. Eu estou pensando em sair e eu volto de novo para a presença de Deus, e dali você nunca sai, porque ali é o melhor lugar para se estar. A gente precisa quebrar esse ciclo dentro da casa de Deus. A gente precisa quebrar esse ciclo dentro do Evangelho. Esse ciclo de ser crente e não ser crente. Eu sou cristão, eu não sou. Eu sou discípulo, eu não sou. Eu sou filho, eu não sou. Eu sou servo, eu não sou. Quebra esse ciclo, para. Ou você é filho ou você não é. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e aborrecer o outro. Amém, querido? Quem você é? Pergunta para o teu irmão, quem você é? Você é filho? Diz assim, não, eu sou servo. Sim, todos nós somos servos de Deus, mas Deus tem filhos. Diz assim para ele, você é filho só no registro? Ou você é aquele filho que toma café todo dia com Deus? Você é aquele que senta na mesa? Ou você é aquele filho que está no registro só no papel? Hein? Você está só no... Querido, eu estou no papel e tomo café. Eu estou no papel, apesar de que eu não tomo café, alguns irmãos sabem, né? Mas eu falo café no bom sentido, né? Tudo que envolve o café da manhã. Eu sou desse, amém? Você é? Porque eu estou no registro e eu sento na mesa com meu pai. Amém? Que nós venhamos ser esse em nome de Jesus. Ficar de pé nesse momento, eu queria que você fechasse os teus olhos.